E aí, Agora sim. E aí? Ó, ainda para completar o clima chá das 5, tá rolando uma ah, chuva, né? aqui também tá uma garoa. Tá uma garoa Aqui aqui, tá tá um clima rolando, muito gostoso. aqui tá rolando uma chuva boa que combina com chá, tá? Beleza. Muito bom. Pra gente começar aí a história. Então, contextualizando aí para quem já está online, a gente tem na escola, por hábito, trazer algumas temáticas que sejam referentes ou relacionadas aos soft skills, né, que são as habilidades comportamentais que são tão trabalhadas, né, são tão faladas hoje em dia. E é engraçado que eu vi uma pessoa falando, uma pessoa que, assim, não falaria de soft skills falando de soft skills, né? E aí eu até perguntei, e veja, isso é preconceito. Né? A minha conversa contigo é essa, é um preconceito Aham, estabelecido, né? Porque você aham, acha assim, não, o cara do digital, ele não está nem preocupado com soft skills, né? O negócio dele aham. é a máquina, né? Então, Sim. rolou a provocação e o pensamento muito por conta disso, né? Porque você fala É, assim, como é que alguém que está ligado à máquina, né, está pensando em soft skills, né? Está pensando em comportamento humano, está pensando na relação da pessoa com a máquina, do usuário com a máquina, né? Então isso é uma sim. coisa muito bacana, porque não é atrás desse óculos também bate o coração, atrás dessa máquina também bate o coração, né? Pois é. E eu acho que é legal, assim, a temática é bacana Uhum. e é interessante também porque você já vem falando de agilidade muito antes dessa confusão toda começar. Tem quanto tempo, Sim. Rodrigo? Essa coisa de agilidade. A Paty, vê, a agilidade ela é da década de 90, certo? Então a gente está falando aí de 30 anos, mais ou menos, Que se de fala agilidade, né? que se fala Se, nesse conceito de agilidade. eu posso fazer um storytelling aqui, rapidíssimo, de uma linha do tempo da coisa, né? Então, assim, na década de 90, a gente tinha um contexto de muita insatisfação, sabe? De projetos de software. O que eu vou falar aqui, a gente vai ter uma linha do tempo que ela perdura por muito tempo, quando a gente fala de agilidade em TI, certo? Na área de tecnologia. Então, na década de 90, a gente tinha os projetos de TI, os projetos de software, né? Ainda muito ligados a projetos que duravam por muito tempo, que eram frágeis, porque qualquer mudança exigia uma necessidade de retrabalho muito grande. Então a gente tinha um cenário na década de 90 de uma taxa de insucesso de projetos absurdamente grande, tá? Então, várias pessoas, né, da área técnica começaram a refletir, poxa, mas a gente precisa ter mais efetividade, né? A gente precisa encontrar formas diferentes de desenvolver projetos e de ter resultados melhores, né? Então, por conta desse incômodo, dessa necessidade de fazer dar certo, algumas pessoas na década de 90 começaram a experimentar formas diferentes de fazer gestão de projetos e de produtos, tá? Então, lá atrás, a gente teve, por exemplo, o Jeff Sunderland, que é um dos criadores do Scrum, que é uma metodologia ágil. Ele começou a implementar algumas mudanças. Por exemplo, ter a equipe que vai desenvolver o produto, o projeto, no mesmo lugar físico. Coisa simples, né? Mas muitas vezes a gente tinha a criação de vários silos de diferentes funções para entregar um único produto. Então ele disse: não, todo mundo que precisa fazer parte desse produto, idealmente é que esteja aqui localizado fisicamente, presencialmente, no mesmo lugar. E aí isso foi uma mudança. Outra coisa, a gente precisa ter um entendimento de melhoria, de acompanhamento ou de entendimento de desbloqueio de coisas que no dia a dia a gente pode ter impedimentos, eu posso ter algo que eu preciso do colega para resolver. Então ele começou a entender também
que práticas como uma reunião diária, e que todas essas pessoas estão ali para poder ajudar umas às outras, era algo importante também. Então, na época, ele não chamou de Scrum, ele começou a usar práticas que faziam sentido para o contexto dele, para a dor que ele estava sentindo, né? E aí, um pouco depois de amadurecer e experimentar algumas dessas práticas em outros grupos, em outros projetos, em outras empresas, aí sim se desenhou o que seria o que é hoje a metodologia Agile Scrum, né? Que a gente diz que ele é mais um framework do que uma metodologia em si. E aí teve outro experimento, por exemplo, isso aconteceu na Chrysler, um projeto lá que fazia muito tempo também que não dava certo, que entrava engenheiro, saía engenheiro e o projeto não era entregue. Aí entrou um engenheiro e começou a pensar diferente. Disse, olha, o requisito, né, o que é que a gente precisa fazer, está sendo refletido por todas as pessoas que trabalham nesse projeto? A gente está trazendo o cliente para próximo da equipe para a gente poder trabalhar? Não, não está. Então vamos fazer isso. Aí começou a experimentar uma série de coisas, tá? E aí a gente tem o XP como uma metodologia ágil, uma das primeiras metodologias ágeis estabelecida, né? A partir de uma série de práticas que também emergiram de um contexto, emergiram de problemas que as pessoas tinham e não eram necessariamente problemas de engenharia. E com esse nome de metodologia ágil. Isso, com esse nome de metodologia ágil. Só que vê, Paty, algumas das práticas, e a gente vai passar depois pelo manifesto ágil, que deságua daqui a pouco, a partir desses experimentos todos, vários dessas tentativas, desses experimentos que aconteceram, eram muito para resolver problemas que não eram técnicos necessariamente, eram problemas de comunicação. Perfeito. Certo? Eram problemas de relacionamento entre diferentes atores do processo. Mas então, pergunta, desculpe interromper, isso foi identificado, veja, isso já foi visto antes que era um problema, por exemplo, de comunicação, de relacionamento entre essas pessoas, ou isso foi descoberto no processo? Isso foi descoberto no processo. Fantástico, muito bom. A gente tem depois desses experimentos, em 2001, vários profissionais, e vários deles envolvidos nesses experimentos, se reunindo numa conferência, tá? Numa conferência técnica, era uma conferência de Java, se eu não me engano, que é uma linguagem de programação. Sim. Então, na época, esses profissionais se juntaram para discutir diferentes formas de desenvolver software, tá? E aí, claro que na época era uma fala muito de desenvolver software, projetos de software. Mas a gente vai ver que a gente consegue instanciar facilmente essas mesmas práticas, os mesmos valores e princípios para projetos que não são de TI. Tá? Então, em 2001 saiu o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software. Tá? O nome completo dele é esse aqui, Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Tá? E que a gente tem nesse manifesto 4 valores que norteiam, tá? E 12 princípios. Eu vou passar por alguns desses, pelos 4 valores que eu acho que é importante a gente trazer, e depois a gente pode falar um pouco dos princípios também. Os princípios, muitas vezes, eles vão muito no contexto de software, mas a gente consegue, mudando uma palavra, trazer para o contexto mais geral, certo? Então, para você ver que a galera de TI também pensa em pessoas, certo? O primeiro valor do manifesto é indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Perfeito. Certo? Então, a gente está falando que pessoas e as conexões entre essas pessoas, elas importam mais do que a gente seguir um processo estritamente por seguir um processo, né? Usar uma ferramenta simplesmente por usar uma ferramenta, né? Perfeito. Então, o olho a olho na comunicação, a empatia, o entender o outro, isso tudo faz parte desse manifesto, né?
a colaboração entre as partes é parte desse manifesto, né? Que foi lá de 2001, né? Então, a gente já tem aí, vai fazer ano que vem, 20 anos do manifesto e mais alguns anos na década de 90 desses experimentos todos que deram, que trouxeram, né, esses valores e princípios todos para o manifesto, tá? O segundo valor, a gente pode ficar indo e voltando neles também depois, tá? Perfeito. Mas o segundo valor é software em funcionamento, mais importante do que documentação abrangente. E aí, beleza, esse valor está falando de software, né? Mas quando a gente fala software em funcionamento, eu estou dizendo que é um programa, é um sistema que tem qualidade, né? Que a gente entrega valor para o cliente que vai usar aquele software. A gente consegue distanciar isso para outras coisas? Não TI? Eu posso dizer, olha, eu preciso de um serviço de qualidade. Serviço de qualidade, um serviço que eu tenho uma escuta ativa e uma relação muito estreita com o cliente, para entender se aquilo que eu estou implementando, que aquilo que eu estou criando, faz realmente sentido para ele, agrega valor para ele, né? Então a gente consegue aqui dizer, olha, qualquer coisa que você preste serviço, ou que você tenha um produto que não seja software necessariamente, você tem que fazer isso com qualidade, com esmero, e dizer, olha, cliente, usuário, vamos conversar, porque eu preciso te entender para te entregar o melhor produto. E veja, nesse mundo louco que a gente está, que em agilidade... E ele é maluco já antes da pandemia, certo? Sim, a pandemia só veio misturar tudo de vez, assim, sabe? Na agilidade a gente chama de mundo VUCA. Eu não sei se o VUCA entra em outras áreas também, né? Talvez fala do VUCA, porque talvez as pessoas que estejam aí não tenham noção do VUCA, mas eu já fiz um post sobre VUCA, inclusive. Massa. VUCA, ele vem é um termo que foi cunhado lá nos Estados Unidos pelo exército americano, né? Para falar de um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, né? Complexo e ambíguo, para a gente fazer na ordem certa. Né? Sim. Então, hoje o mundo a gente não consegue explicar linearmente, né? Eu não consigo dizer o mundo é isso, isso e isso. Não tem como. Porque o número de variáveis que a gente tem hoje no mundo é absolutamente grande. Variáveis como o modo como a gente consome um serviço, né? O modo que eu me relaciono com a marca, com a empresa, o poder da gente enquanto consumidor, enquanto usuário, ele é muito maior. E eu dizer, olha, hoje a gente está usando aqui o Instagram para fazer uma live. Isso. Mas se eu fiquei insatisfeito por algum motivo, enquanto consumidor, eu vou migrar diretamente para um outro serviço que me satisfaça. Né? A gente estava falando um pouco sobre isso na pré-live, né? No teste, no teste. E veja, isso hoje em dia, inclusive, Rodrigo, tá virado de cabeça para baixo, porque, inclusive, numa conversa com outro Rodrigo, que é o meu amigo que mora fora, a gente estava falando exatamente isso, assim, o grande desafio, inclusive uma possibilidade para os profissionais de marketing, onde eu me incluo, que é de pensar novas formas de contato com clientes e novas formas de venda para os mesmos produtos e serviços. Né? Como você vai vender? As pessoas vão ter que vender de alguma maneira, né? Elas continuam tendo que vender de alguma maneira. Então, a qualidade, eu acho que está no topo, né? Agora, exatamente, mais do que nunca, a qualidade está no topo. Então, para qualquer coisa que você falou. Exato. O consumidor, ele tem esse papel fortíssimo agora, né? De dizer que players vão continuar no mercado, porque não adianta estar só digitalmente presente. A gente tem que estar digitalmente presente, entregando um serviço de qualidade, fazendo um atendimento competente e entregando valor, né? A gente tem que, enquanto prestador de serviço, né, enquanto desenvolvedor de software, prestador de serviço, a gente tem que entender muito bem o usuário. E aí existem várias técnicas, que não necessariamente são técnicas de agilidade. A gente pode usar muitas técnicas de design em si, certo? Como design thinking. Tem uma técnica que é uma mistura de Lean Startup com design thinking, que é a Lean Inception, que é que nasceu na área de TI, mas ele mistura um pouco de
TI com design e com Lean Startup, então tem uma mistura aí. Mas a gente precisa entender o usuário, a gente precisa entregar valor para o usuário. E primeiro, a gente precisa entender quem é o nosso usuário, né? Então aí tem outras técnicas que ajudam a gente a identificar esse público que realmente é o nosso usuário, né? O nosso consumidor, tá? E aí, a gente fala sempre, é bom lembrar aqui nos valores ágeis, que a gente está sempre assim, software em funcionamento mais que documentação abrangente, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O mais que é para a gente dar só um peso de que o que está no início da frase é muito mais relevante e importante do que a segunda parte, certo? Sendo que a segunda parte continua sendo relevante, sendo importante. Eu preciso ter processos, eu preciso ter ferramentas, né? A gente vai continuar usando esse tipo de prática, né? De ferramenta. Mas é para enfatizar efetivamente que antes de definir um processo, antes de escolher uma ferramenta, a gente precisa entender as pessoas, ouvir as pessoas e entender como é que a gente se relaciona de uma forma mais ampla, né? O terceiro valor é um valor chamado colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Esse é bem polêmico, certo? Mas a gente precisa estar muito... Veja, falando de gente de novo, né? Exatamente. Gente de novo. O cliente, ele é gente, então ele podia estar lá já sendo... Ele já deve ser considerado lá indivíduos e interações. Sim, perfeito. Certo? Então, o cliente está lá, é uma pessoa que a gente interage, se conecta todos os dias. Certo? Mas aqui é importante a gente destacar, porque quando a gente desenvolve software, que foi o motivo, né, o background que a gente tinha na época, a gente não tinha basicamente colaboração com o cliente muitas vezes. Então a gente tinha uma colaboração muito grande no início de um projeto, que a gente dizia tudo que a gente precisava fazer, e no final de 1 ano e meio, 2 anos, quando o software estava pronto. Certo? E aí a gente tinha essa colaboração lá no final. E a gente começou a perceber que isso era um dos motivos do insucesso dos projetos. Porque a gente não tinha um feedback frequente do cliente para com aquilo que a gente estava fazendo. Então, um ciclo de feedback de 1 ano e meio, 2 anos, é um ciclo que tudo mudou. Não é? Tudo mudou. E isso a gente está falando da década de 90, que a gente tinha um mundo menos VUCA, talvez, do que a gente tem hoje. Bem menos, né? Bem menos VUCA. Depois que entrou o digital, né, a internet, isso começou a ganhar uma escala meio que exponencial, né? Se a gente for olhar para o uso da televisão, por exemplo, para a gente conquistar não sei quantos milhões de usuários da TV, foram anos. O Pokémon GO foi menos de uma semana. Certo? O mesmo tanto de milhões de pessoas. Então, assim, a gente está num mundo muito mais acelerado, muito mais difícil de explicar, com muitas variáveis. As ferramentas tecnológicas que estão hoje disponíveis, elas habilitam de uma forma incrível para que essas características todas elas sejam muito mais potencializadas ainda. Então, se eu hoje tenho Big Data, por exemplo, que é uma das tecnologias que habilitam muito a transformação digital das empresas, eu posso conhecer muito melhor o meu usuário, muito melhor o meu cliente. E a partir disso, a gente consegue ter decisões tomadas de uma maneira muito mais particular. E a gente não está falando de nicho de cliente, a gente está falando do cliente Patrícia. Certo? Eu posso tomar uma decisão dentro da minha plataforma tecnológica para você, não para o grupo que você representa uma persona, talvez. Isso. Você atende um usuário, né? Você consegue individualizar a solução. Você consegue individualizar. Com toda certeza. Caio está perguntando aqui, as fintechs já estavam chamando a atenção desde a década passada. É a hora e a vez? Assim, as fintechs já estão presentes, né? Elas já estão presentes. Quando a gente olha, por exemplo, uma pesquisa que ela é bem bacana da área de agilidade, que é uma pesquisa que fala muito do estado da agilidade no mundo, né, nas organizações, as organizações financeiras elas são, em segundo lugar, as que têm adotado mais agilidade depois das organizações de TI, né?
Interessante, né? E se a gente considera que fintech, como tem o tech, ela também é uma organização de TI, Isso, perfeito. a gente tem essa coisa meio que mesclada. Porque a gente tem as fintechs e a gente tem os bancos tradicionais que estão correndo atrás, né? Então, talvez nessa pesquisa as fintechs talvez tenham respondido mais pela parte de TI e talvez os bancos tradicionais que estão fazendo enormes transformações culturais, digitais, ágeis, eles eles estejam respondendo ali como uma empresa do setor financeiro, vamos dizer assim. Mas sim, as fintechs, elas são um case, vamos dizer assim, de empresas que buscaram a transformar os seus contextos, né? Então, as fintechs, na sua maioria, elas já desenham serviços, né? Buscam, elas buscam realmente olhar para o tradicional e dizer como é que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode atender de forma diferente, como é que a gente se desvencilha de toda a burocracia existente e tal, né? Então, se a gente fala um pouco mais que é negociar contratos, a gente está falando muito de burocracia aqui também. E de flexibilidade de nossa parte de interagir com o cliente sem necessariamente estar mostrando um contrato e dizendo, olha, mas eu eu já desenvolvi a funcionalidade. Se tu quiser agora mudar, tu me manda aqui um outro malote de dinheiro, porque esse contrato aqui já não faz sentido para a gente, não vai servir. Então, quando a gente fala desse valor aqui, a gente está falando um pouco dessa flexibilidade, de menos burocracia, de uma relação mais direta com quem está pagando o serviço, o produto que a gente desenvolve, que implementa. Né? Rodrigo, tem uma pessoa pedindo, Andressa está pedindo aqui, fala um pouco sobre aplicabilidade para empresa de serviços. Estamos querendo adaptar essa metodologia para a contabilidade. Pode falar um pouco? Uma outra pessoa também tinha acabado de pedir aqui, como é que aplica isso para serviço? A gente tem, saindo aqui do manifesto, e naqueles experimentos lá da década de 90, a gente saiu com uma série de princípios e valores no manifesto e um conjunto de ferramentas também. Ferramentas no sentido de frameworks e metodologias. Tá? O Scrum é uma das metodologias. O Scrum é uma metodologia que ela é bem prescritiva. Então, assim, ela tem cerimônias, ela tem papéis que são desempenhados, ela tem alguns artefatos que são gerados. Então, quando a gente fala do Scrum propriamente dito, eu olho para o Scrum, não necessariamente vejo um projeto de TI, eu vejo um projeto, qualquer projeto, certo? Então, tem cerimônias como, por exemplo, um planejamento, certo? Um planejamento que a gente realiza em um dia, certo? A gente não passa de 8 horas de trabalho. A gente tem uma outra cerimônia, que é a de retrospectiva, que é uma cerimônia em que a equipe daquele projeto ou aquela equipe que provê um serviço, ela vai fazer com uma certa frequência para realizar a melhoria dos seus processos, das suas relações, das suas conexões, enquanto time, enquanto equipe, tá? Então, a gente está falando aí de um dos princípios que é da melhoria contínua. A gente precisa fazer uma melhoria contínua. Então, o Scrum ele coloca a melhoria contínua como parte dessa reunião de retrospectiva. E a gente tem uma reunião chamada no Scrum de review, ou de revisão, que é o momento em que a equipe que está desenvolvendo um produto ou que está prestando um serviço vai fazer uma prestação de contas daquilo que está sendo feito com o usuário. Porque lembra que a gente passava 1 ano e meio, 2 anos para falar com o usuário, com o cliente. No Scrum, a gente passa de 2 a 4 semanas para poder entregar algo de valor para o cliente. Tá? Então, o Scrum ele faz essa medição de ciclos de iteração de 2 a 4 semanas. Tá? Isso eu estou falando de forma genérica. Isso pode ser usado para produto, pode ser usado para serviço. Certo? Quando a gente fala de uma outra metodologia, que é o Kanban, certo? O Kanban, ele não nasceu necessariamente na área de TI, certo? Ele da indústria automotiva. Exatamente. Ele vem antes ainda na Toyota, a gente tem o Lean,
né? O Kanban, ele é um sistema bem completo, vamos dizer assim, mas se a gente for simplificar para ficar fácil aqui a gente ilustrar, ele é um sistema que a gente vai ter um quadro, que a gente vai ter a cadeia de valor do nosso serviço mapeado em colunas, certo? E que cada cartãozinho que vai navegar, né, que vai fluir nesse conjunto de colunas, vão ser cartões que representam algo dentro do teu fluxo de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de, sei lá, recrutamento e seleção, certo? Que talvez fique mais fácil para tangibilizar. Eu conheço pouco de serviços financeiros, de contabilidade, então para mim vai ficar mais difícil concretizar dessa forma. Mas um recrutamento e seleção, qual é um fluxo bem básico de recrutamento e seleção? Eu preciso ter uma vaga, uma solicitação de uma vaga, né, de uma oportunidade. Eu preciso detalhar essa oportunidade. Eu preciso publicar para o mundo que essa oportunidade existe na minha empresa. Eu preciso fazer um sourcing de possíveis candidatos para essa vaga. E aí pode ser ativo ou passivo, enfim, certo? Depois disso, a gente vai precisar iniciar um processo de seleção desse candidato, ou seja, eu vou ter uma entrevista com capital humano, com recursos humanos, eu vou ter uma entrevista técnica com a pessoa ou com as pessoas que são daquela competência em específico. Depois a gente precisa tomar uma decisão sobre a contratação e por aí vai, certo? Então, veja, todas essas atividades que a gente falou até agora, a gente está desenhando aqui um fluxo de valor da atividade de recrutamento e seleção, certo? Então, eu mapeio esse fluxo num quadro, que ele pode ser virtual, ele pode ser físico, na parede da empresa, do lado da parede da equipe que a gente tem de recrutamento e seleção, por exemplo, e cada cartãozinho daquele pode ser um candidato de uma vaga, né? Perfeito. Ou pode ser uma vaga, né? E a partir daquele momento X, que eu tenho efetivamente um candidato para passar pelo processo, a gente transforma aquilo dali num cartão que a gente representa Rodrigo, Patrícia, Alessandra e por aí vai. Então, é uma forma, é um sistema bem mais complexo do que esse que eu falei, certo? Tem uma série de outras capacidades que a gente pode usar, mas quando a gente fala de serviço, é muito mais fácil a gente usar um Kanban como metodologia do que um Scrum necessariamente, certo? Então, serviço geralmente serviços, como é uma coisa que a gente consegue... Veja, dá para usar os dois juntos, certo? Nessa mesma pesquisa que eu falei para vocês de que áreas usam mais agilidade hoje em dia, que tem TI e financeiros e fintechs, serviço financeiro, por exemplo, tem uma parte lá que aqui metodologias são mais populares, são mais usadas, né? E a gente tem o Scrum disparado como o primeiro, certo? Que é realmente o mais consolidado dentro da agilidade. E a gente tem o Kanban e tem o que a galera chama de Scrumban, que é usar o framework Scrum com a gestão visual que o Kanban fornece, entende? Então, assim, tem um hibridismo nessa área também. E é legal ter esse hibridismo, porque a gente costuma dizer, a gente está num movimento muito grande nos últimos anos de a gente sair muito do framework em si, do processo, né, da ferramenta em si, para a gente voltar a olhar mais esses valores e princípios. Então, a gente tá num movimento muito grande, depois de um boom de ferramentas, de processo, disso, daquilo, de dizer, olha, é mais importante a gente dizer que faz melhoria contínua do que usar necessariamente um framework de melhoria contínua. Certo? Sim. É muito mais importante a gente ter a certeza que a gente está colaborando com o cliente, que a gente está entendendo as necessidades dele, que a gente está entregando valor para ele, do que a gente usar a ferramenta XYZ, framework ABC, sabe? Porque às vezes a pessoa fica tão amarrado àquilo, né? Tá tão amarrado àquilo, que se esquece que o principal, na verdade, não é você cumprir as etapas, mas é você deixar o cliente satisfeito. Então, se você cumpriu tudo, mas se o cliente se perdeu lá, sei lá, se você tem 10 etapas, e na etapa 3 o cliente se perdeu, você vai ter que voltar tudo. Né? Exatamente. Você tem que voltar tudo.
e se perdeu, ou então tem uma necessidade totalmente diferente do que tinha, porque começou a pandemia, certo? Isso. E agora ele não atende mais presencialmente, ele atende digitalmente. E aí como é que se faz? E aí, Paty, é engraçado que é o último valor que tem da agilidade, mas é o mais bacana para o momento, certo? Que responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. Perfeito. Certo? Essa vale uma nota, assim, né? É, a gente fez uma live recentemente lá na César School, no César, foi no César essa, que era um painel que era justamente para a gente refletir sobre isso tudo e como é que a agilidade, né, a liderança ágil, ela está se posicionando nesse contexto da pandemia, né, do isolamento social e Repete tal. aí, Rodrigo, a quarta para eu colocar aqui. A Reagir. quarta é responder a mudanças mais que seguir um plano. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Achei perfeito. Isso. E aí, nessa live que a gente fez, foi um painel com 4 agilistas, e a gente falando muito da liderança, né, o papel da liderança nesse contexto, né, do isolamento social, do trabalho remoto, né, porque não é um trabalho home office, né, porque home office é algo que você tem uma estrutura, você tem todo um suporte de outras pessoas também dentro do contexto, né, da casa. A gente está vivendo, na verdade, é um trabalho remoto com isolamento social e um monte de outras limitações, né? Então, é um pacote completo, né? Semana que vem minhas crianças vão começar a estudar de novo e a rotina aqui da casa vai mudar totalmente. Aí vai entrar outra caixinha na história, né? Exatamente. Então, assim, para a gente não abrir muito parênteses para esse lance todo, mas basicamente a live que eu citei, ela se baseou nesse último valor aqui, que foi responder a mudanças. Como é que a gente faz uma operação como o do César, de 600 pessoas, sair de um atendimento, de uma operação totalmente presencial, para uma operação que está todo mundo em casa, né? Que infraestrutura a gente precisa para que a gente viabilize isso? Que apoios a gente precisa dar às pessoas? E não estou dizendo só de apoio tecnológico, de apoio psicológico, de apoio de humanizar efetivamente esse processo todo, né? Então, a gente tem toda uma reflexão quando a gente olha para esse responder a mudanças, né? A gente precisa mudar a operação, a gente precisa ver como cuidar das pessoas, a gente precisa ver como continuar escutando as pessoas, mesmo que dentro de um processo distanciado, né, em distanciamento. Então, quando a gente olha para a reação a mudanças, esse é o valor que mais se aplicou nesse contexto, certo? Mais se aplicou. Claro que a gente vai continuar olhando para pessoas e como a gente se conecta, mas ele é urgente, né? Não, e veja, a resposta à mudança, na verdade, ela depende das pessoas. Né? Se você for pensar nisso, a resposta à mudança ela depende das pessoas. Porque se as pessoas conseguem responder a essa mudança de uma forma equilibrada, de uma forma ágil, né, para a gente usar a terminologia, é óbvio que você vai conseguir ter um plano B, digamos, de uma forma muito mais apurada ou assertiva, né, do que se virar um tumulto grande. Porque eu me lembro, recentemente, quando teve o episódio do óleo aqui no litoral, eu estava fazendo atendimento para o trade do turismo em São José da Coroa Grande. Né? Então, as portas do verão, os caras prontos, com tudo pronto para chegar o verão, não chegou o verão coisa nenhuma, chegou o óleo, né? E como aí, é que faz? E aí o que eu fiquei muito impressionada é que eu virei uma consultora, na verdade, de pessoas, em vez de virar uma consultora de marketing, porque eles começaram a discutir entre eles. E eu disse, gente, o importante, na verdade, é vocês não discutirem, porque nesse momento vocês precisam se juntar. Então, é isso. Né? A resposta à mudança, na verdade, depende muito da pessoa que está respondendo, porque se você tem uma condição de equilíbrio para você conseguir responder, e ontem a gente falou disso, Valesca falou disso brilhantemente, falando do antifrágil, que eu nunca tinha ouvido isso, né? O antifrágil, a gente tem usado muito o antifrágil dentro do contexto de agilidade também. Pois é, eu não conhecia o termo antifrágil. Né? E o antifrágil aparece no momento de crise. Eu achei fantástico isso. Né? O antifrágil aparece no momento de crise. Então, se você juntar
a agilidade, o antifrágil e a resposta. Hoje em dia, a gente, como eu te disse, né, a gente está buscando um olhar mais para trás, né, de valores e princípios. A gente tem começado a se conectar, né? Quando eu digo a gente, eu digo a agilidade, né? Sim. As pessoas que fazem a agilidade têm começado a olhar para uma série de outras práticas, abordagens e linhas de pensamento e de ação importantes. Então, por exemplo, a agilidade hoje, a gente não pode pensar mais agilidade sem design, certo? Sem olhar para técnicas e práticas de design. Então, a gente tem olhado muito para isso também. A gente tem começado a discutir agilidade com como é que a gente como é que a gente estrutura uma organização. Então, a gente tem começado a falar também sobre gestão de pessoas. A gente tem falado muito como é que a gente faz desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, a gente começa a ver em agilidade, isso, uma empresa que ajuda, que nasceu digital já, que é o Spotify, ela tem uma organização de tudo isso muito massa, sabe? Ela foi uma das primeiras ali que começou a dizer, olha, a gente começou como uma empresa digital, a gente começou como uma empresa ágil, que usava Scrum, era a metodologia que eles escalaram dentro da operação deles, e eles começaram a ver que o Scrum já não servia quando eles começaram a crescer muito, né? Então, vale muito essa reflexão de dizer, olha, eu uso hoje um framework chamado Scrum. Hoje eu tenho esse contexto. Hoje funciona. Possa ser que daqui a um ano eu tenha um outro contexto, porque eu tenho mais gente, porque eu presto serviço de uma forma diferente. Então, o Scrum talvez não sirva mais para a gente. E a gente vai buscar um outro framework, ou a gente vai desenhar a forma como a gente entende que seja melhor de trabalhar. E foi isso que o Spotify acabou fazendo, né? Ele começou a crescer, viu que o Scrum não funcionava, eles começaram a pensar, veja, o Scrum é bacana, deu um ritmo para a gente aprendeu muita coisa, mas é mais importante a gente olhar para os valores e princípios do que a gente ter que seguir o Scrum cegamente, né? Porque já se via que não tinha, já começava a ter alguns drawbacks em relação ao uso do Scrum dentro da operação deles. Então, eles começaram a refletir e dizer assim, olha, a gente precisa dizer que valores e princípios são mais importantes. Se a equipe X quer usar o Scrum, beleza, zero bronca. Se a equipe Y quer usar o Kanban, ótimo também. Então, a gente começa a ter as equipes, e se alguma equipe não quiser usar nenhum dos frameworks ou métodos, beleza também. Mas ela vai ter que construir o próprio jeito de se organizar, de operar, para que a gente possa ter o objetivo alcançado, né? Então, uma coisa que é bacana falar do case da Spotify é que ela começa a trazer algumas coisas que são bacanas desse ponto de vista de reflexão de valores e princípios, que é o seguinte. Eles começaram a dizer o seguinte, olha, a gente vai se organizar agora de uma forma que a organização, o Spotify, ela tem um objetivo a ser alcançado, tá? E esse objetivo tem que ser escrito numa sentença de poucas palavras. E a partir desse objetivo que a organização tem, os grupos de projetos, né, um agrupamento de equipes que eles chamam lá de tribos, tem que ter também um objetivo da tribo que está alinhado a esse objetivo da empresa, certo? E eu tenho as equipes menores que eles chamaram lá de squads, tá? E esse squad tem que ter um objetivo de negócio também para ser alcançado, que está linkado com o da tribo e com do Spotify, da organização, tá? E aí, eles usam eles têm uma coisa que é muito importante também, é que esses times, eles têm autonomia, eles têm capacidade e poder de decisão, que é uma outra palavra que é importantíssimo quando a gente fala de agilidade, certo? Não adianta eu dizer, Paty, tua equipe tem que ser ágil, tua equipe tem que entregar rápido e entregar o valor que o cliente precisa e tal, mas vê, tu não tem budget, tu não pode contratar, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Que autonomia é essa? Né? A gente, na verdade, está dizendo que... Mas veja, é o que se coloca. O Spotify
pelo que a gente entende nos cases, né, em algumas apresentações e conversa com alguns colaboradores ou ex-colaboradores de lá, é que sim, veja, existe autonomia, bastante autonomia, mas existe uma responsabilidade atrelada a essa autonomia, que é de você chegar e cumprir com esse objetivo de negócio do teu squad. Então, se eu quero usar Kanban, XP, Scrum, ou criar uma forma de me organizar, eu tenho total autonomia para fazer isso. Mas vai ter que funcionar. Então, vai ter que funcionar. E se não funcionar, a gente vai ter que rapidamente repensar como operar de forma diferente. Mas eu preciso entender como é que a gente vai, a partir dessa autonomia, se organizar. Tem equipes que têm autonomia de contratar, eu preciso de uma vaga, eu vou lá e contrato uma pessoa do mercado. Se a gente começa a visualizar que para eu cumprir com esse objetivo de negócio, eu preciso ter mais 2 pessoas, eu tenho a capacidade de negociar budget para isso. Então veja que é como se a gente estivesse tendo uma startup, né? No fim das contas, dentro da própria empresa. Que veja, que de certa forma, inteligente. Porque você cria times que vão se afinar, que vão estar. Porque a responsabilidade depende muito do compromisso. Né? E hoje eu acho que é uma coisa que se perdeu muito, é a questão do comprometimento. Porque esse cara que é o colaborador, ele tem que ter um comprometimento com o objetivo da empresa e um comprometimento com ele mesmo, né? Com um compromisso com a qualidade do serviço que ele entrega, né? E aí isso vai automaticamente repercutir nas escolhas que ele fizer. Que ele vai dizer, opa, se eu escolher isso de uma forma irresponsável, corre o risco de não funcionar, né? E dar errado, e vai comprometer o resultado final, porque na hora que você entende isso, inclusive, é um conceito que a gente usa em comunicação também, que é dessa coisa da colaboração, né? Tem equipes que são mais colaborativas e tem equipes que são menos colaborativas. As mais colaborativas, digamos que o meu trabalho depende mais do teu, né? Sim. Que é o que está acontecendo hoje, na verdade, no mundo. Eu estava conversando com a caixa do supermercado hoje, dizendo, o problema é que as pessoas precisam entender que a minha atitude vai impactar a tua vida. Né? Sim. É isso. Então, na hora que eu tenho um trabalho em equipe, que o trabalho da minha equipe vai impactar na tua equipe, né? Eu acho que falta um pouco talvez falte um pouco para algumas empresas e algumas equipes, falta um pouco dessa consciência, né? De que... Falta. E tem outra coisa que eu queria pegar um gancho que tu falasse, que é fantástico, que é o seguinte, a gente acaba criando um trabalho, quando a gente não tem agilidade no todo, a gente acaba criando trabalhos que são silos, né? E que eu digo assim, olha, eu sou super ágil aqui no meu contexto, você é super ágil no seu contexto, mas a gente não interage. Se a gente não interage, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu final do meu trabalho e jogando por cima do muro aqui para tu pegar. E aí, não é ágil, isso não é ágil. Porque ágil é pensar de ponta a ponta. Entendeu? Se eu não penso de ponta a ponta o processo como um todo, eu estou sendo ágil em silos. Né? Eu consigo ser super efetivo aqui, mas nessas integrações, nessas comunicações entre uma parte e outra do processo, a gente não tem fluidez. Aí a gente fica com bloqueios, com impedimentos. Se a gente podia já colocar na mão do cliente isso hoje, e eu não tenho uma fluidez, eu só vou colocar daqui a uma semana. Entendesse? Então, tem todo esse lance também, e aí a gente já está falando de uma agilidade organizacional, né? Agilidade em vários espectros, né? A gente pode falar da agilidade para uma equipe, para um setor, e eu posso estar falando da agilidade da organização como um todo, né? E aí, quando a gente fala de agilidade organizacional, aí a gente está falando de questões mais complexas, tá? Que a gente tem que olhar de uma forma muito mais estruturada, no sentido de refletir todas as camadas, vamos dizer assim, de equipe, de portfólio e estratégico, sabe? Então aí tem todo um olhar mais completo do negócio, sabe? Inclusive, uma coisa interessante é que assim, se você tem
equipes ágeis em todos os departamentos, mas você, lá em cima, o cara que dá a canetada, ele não tem agilidade, ele destruiu o processo inteiro. Né? Sim. Ele destrói o processo inteiro, que é exatamente, alguém falou aí, que é a questão das burocracias, né? E burocracia é legal. A gente já falou de burocracia hoje aqui, num dos valores, certo? Sim. E uma coisa legal, eu posso indicar depois para a gente colocar aqui, Paty, 2 links que são os links que eles chamam da cultura Spotify, sabe? Ah, perfeito. E que eles detalham de uma forma muito massa tudo que eles falam. E tem uma parte que eles falam que é assim, o Spotify ele está equilibrado num conjunto de pedras, de rochinhas, assim, de pedrinhas, que é muito frágil, né? Se você escorregar, cai tudo. E é algo que vai entre o caos e a burocracia. Então, ele está equilibrado aqui entre essas duas coisas. Precisa ter um pouco do caos para a gente ter criatividade, para a gente dar autonomia, para a gente ter menos comando e controle e mais essa auto-organização das pessoas, das equipes. Ao mesmo tempo, existem burocracias que precisam ser atendidas, existem coisas que precisam continuar acontecendo. Mas eles tendem o bonequinho que está em cima dessa pilha de pedra, ele está desequilibrado, caindo mais para o caos do que para a burocracia, sabe? Então a burocracia, ela impede demais a criatividade, impede demais a realização de um contexto criativo, de um contexto que a gente consiga emergir práticas a partir das pessoas que estão sentindo dores e que estão tendo a interface com aquele desafio, né? Então, assim, né? E hoje o que acontece é que várias organizações, elas, por conta da pandemia, desse mundo muvuca, né? Muvuca, adorei! Muito bom, muito muvuca. Ele tá acima do VUCA. Elas estão tendo que correr atrás de se organizar. Então, se eu tenho aqui uma quitanda da esquina que vendia só fisicamente, presencialmente, ela está tendo que entender como é que reage a essa mudança, que é o que a gente acabou de falar, né? A gente estava falando de reação de mudança de uma empresa como o César, de sair de uma operação para outra, mas eu só vendo para a minha comunidade local aqui, presencialmente. Como é que eu faço agora para fornecer esse mesmo serviço? Então, eles estão sentindo essas dores, várias empresas estão sentindo essas dores, e essas dores elas vão ser resolvidas a partir de uma imersão no problema que elas têm, para elas emergirem com práticas e com soluções inteligentes, criativas, para atender. E aí, o que eu mais tenho ouvido nas lives e outros meetups que eu tenho assistido e participado é que o vírus do Covid-19, né, ele foi mais responsável pela transformação digital das empresas do que C-level, executivos, diretores ou os clientes. Né? Perfeito. Então, a aceleração da transformação digital, e que veja, hoje eu estava conversando aqui com minha esposa, com a Alessandra, para a gente pedir, comprar algum mantimento, alguma coisa do tipo, né? E aí ela disse, olha, tem a empresa X, que ela tinha parado de funcionar e voltou a funcionar agora. Eu disse, mas por quê? Não, porque ela já antes da pandemia, o serviço dela era ser um mercadinho do bairro e para entregar por delivery. E as pessoas não queriam comprar por delivery, porque as pessoas queriam ir no supermercado comprar. E agora, por uma necessidade tá todo mundo comprando de isolamento, está todo mundo fazendo isso. Então, opa, quando a gente tem aquela empresa que tentou ser disruptiva, mas não tinha o mercado, não tinha, né, a tecnologia ainda madura, né, para que aquela ideia pudesse acontecer, né. E aí agora ela voltou com tudo, né? Eu disse, olha, eu já tenho a tecnologia, eu já estava pronto para isso tudo, e agora tem um contexto, né? E aí você vê grandes corporações correndo atrás de digitalizar os serviços, né? Mas aí o que acontece? As grandes corporações, elas são elefantes para se mexer, né? São. Ela pode ter muito mais recurso, mas ela
esbarra exatamente nos níveis, ela esbarra na burocracia, Sim. né? Então é muito mais difícil para ela dar um passo do que aquele que é um gatinho, né? Sim. O gatinho foi lá agilmente, né? Agilmente saltou, pulou o muro e conseguiu resolver o problema dele. Enquanto Exatamente. os outros ainda estão tentando se mexer para resolver, né? Exatamente. E isso a gente tem exemplos. Por exemplo, a gente tem as operadoras de telefonia já trabalhando numa transformação digital já há algum tempo, certo? Mas agora, a gente entrou nessa pandemia e por uma necessidade de isolamento, os call centers esvaziaram, certo? E como é que a gente atende ao público que está usando muito mais internet do que antes, está tendo muito mais problema do que antes, porque a gente passava o dia no trabalho e a internet ficava parada, e agora a gente está trabalhando 24 horas por dia, basicamente. Perfeito. Não trabalhando, mas consumindo a internet 24 horas por dia, porque a gente está trabalhando durante o dia, assistindo live durante a noite, fazendo call com a família, enfim, a gente está consumindo, assistindo Netflix e por aí vai. Então, a gente está consumindo muito mais. E aí, enquanto consumidor, por exemplo, eu te disse no aquecimento, né, que 2 dias atrás a internet aqui não estava funcionando de jeito nenhum. E eu me frustrei muito com minha operadora de internet, porque eu não conseguia falar com ninguém e o mecanismo digital deles, as ferramentas, né, os canais digitais, simplesmente não funcionaram. Não funcionaram. Então, quando a gente fala de entregar valor ao cliente, eu me frustrei enquanto cliente absurdamente. Entende? Então, eu já vejo uma falha na entrega de valor deles. E vejo o tamanho da empresa. E vejo o tamanho da empresa. Todas as empresas são gigantes. Assim, elas têm dinheiro e gente para fazer transformações digitais. Pois né? E aí a Covid está acelerando assim, absurdamente essa necessidade de um preparo. A gente não sabe quanto vai durar esse processo todo. E a gente já vem falando em várias lives, o mundo que a gente vai ter depois da pandemia não vai ser o mesmo mundo que a gente tinha antes. Não tem perigo né? Não tem perigo. Não mesmo. Então, o que acontece é que muitas das empresas que são grandes demais, não necessariamente vão ser as que vão sobreviver, né? Por conta desse tamanho todo, desse peso todo e dessa, né? Então, a gente tem realmente que olhar para essa reação a mudanças com um olhar muito, muito atento, sabe? As organizações, as empresas. Tem muito mercadinho que está fazendo melhor do que supermercado grande. Tu entende? Que está entregando muito mais valor atendendo pelo WhatsApp do que tendo uma plataforma tecnológica robusta, gigante. Que não funciona. Que não funciona direito. Entendesse? Então, às vezes, porque quando a gente vai falar de melhoria de processo, de melhoria de transformação digital, a gente não está necessariamente falando que a gente precisa de uma tecnologia moderna, que a gente precisa de uma quantidade de plataformas que vão criar 1000 canais. Não. Tem exemplos, por exemplo, lá no Parque Industrial lá da Moda, lá Caruaru, Toritama, que o maior volume de vendas deles é via WhatsApp. Certo? Eu vou criar uma plataforma que tira essas pessoas dentro do WhatsApp. Não, usa o WhatsApp, pô. Usa o WhatsApp para potencializar isso tudo. Né? Então, assim, a agilidade, você usou o gato, o felino é uma metáfora muito boa para a gente, agilidade, porque não é necessariamente ser rápido, é ser flexível, certo? Perfeito. Agilidade não é rapidez necessariamente, agilidade é cadência, certo? Agilidade é adaptação, é flexibilidade. Então a gente tem essa metáfora do gato, do felino como um todo, como uma metáfora bacana para a gente falar de agilidade. Muito bom. Muito bom. É muito massa. A gente tem 2 minutos. 2 minutos? Eita, bexiga, passou rápido, viu?
Passou, é porque a gente, pois é, né? Fala pouco, né? E olha que eu fico me controlando, né? Eu digo assim, eu me controlo. Eu tô vendo, Paty, tá se controlando aí. Tu vê que eu me controlo, você sabe que eu me controlo. Mas porque tem muita coisa para falar, é um tema riquíssimo. Tem. E assim, eu fico muito feliz quando eu vejo todas as áreas com uma preocupação genuína com gente, com comunicação, Sim. com relacionamento, né? Porque o processo, ele depende disso. Sim. Então, eu acho massa ver e perceber que essa transformação está existindo, né? Isso não é uma transformação digital, isso é uma transformação humana. Né? Isso é cultural. Total. Né? E é muito bom ver isso. Então, assim, massa, obrigada. Eu sei que você está aí cheio de... Eu só vejo vocês cheio de live e tal, e ocupadíssimo, participando de webinar. E eu só tenho a agradecer por você ter aceito participar e deixar aqui para o pessoal isso gravado, né? E Iliane está aqui dizendo, Rodrigo, saudade da turma do EITA. Iliane fez com a gente também. Foi? Escola do Infinito, Ela participou de uma turma da Escola do Infinito. E a gente tem a gente fez do ano passado para cá 2 turmas do EITA, que é um treinamento bem bacana, que fala de... O EITA é uma sigla que é Atitude Empreendedora, inovação, tecnologia e agilidade. Então, boa conversa que a gente teve aqui, a gente falou no EITA também, e a gente tem um carinho muito grande pelos alunos das turmas do EITA, que eles são sucesso demais. São muito arrotados. Eliane, beijo para você, querida, e estou muito feliz, mais uma vez, das pessoas estarem aqui, estarem assistindo, estarem participando. Né? A live de Rodrigo foi a última da semana do Chá das 5. Né? Vamos ver as próximas. Rodrigo, já joga a bola aí para você pensar numa outra coisa para a gente dar continuidade ao papo, que foi muito bom. Show de bola. Obrigado, Paty, pelo convite e estou à disposição. Beijão. Com certeza. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite. Tchau. Beijo, Rodriguinho. Tchau.